Aqui é um espaço de verdade, profundidade e liberdade. Eu sou Prica Lima e aqui eu compartilho aquilo que pulsa em mim. Reflexões, experiências, dores e curas. Seja muito bem-vinda a esse espaço sagrado. Você está entrando no território da alma selvagem. Aqui, histórias viram bússolas e a voz da loba ecoa fundo em você. Esse é o podcast Voz de Loba, um espaço para lembrar quem você é e correr livre por dentro. Às vezes, a maior dor não vem de fora. Ela mora onde a gente mais confiou, na mesa da infância. Na voz que dizia, é pro seu bem, querida. Na mão que tocava, mas não acolhia. O episódio de hoje vai falar sobre um tema muito delicado, mas extremamente necessário: as relações tóxicas dentro do âmbito familiar. Sim, aquelas relações que doem, mas justamente por virem de quem deveria nos amar com cuidado. Como lidar com isso? E principalmente, como manter a tua integridade emocional e os teus valores mesmo em meio a tantos conflitos. Então, respira comigo e vamos para o 10º episódio do podcast Voz de Loba. Às vezes, a maior violência que vivemos é dentro da nossa casa. E pior, muitas vezes a gente nem percebe logo de cara, porque ela vem disfarçada de preocupação, de conselhos, do famoso é pro seu bem. Mas comportamento tóxico não precisa ser gritado para machucar. Ele pode vir em críticas sutis, em manipulações veladas, em silêncios carregados, em olhares que te fazem se sentir pequena. É uma angústia de ser humilhada, mas é tão sutil que você acaba não percebendo. Você já sentiu isso? Porque muitas vezes a gente não tem ideia. E eu tô falando a gente porque eu me incluo nisso. Eu já passei por muitas situações nessa área, na área familiar, onde, bem o que eu disse, conselhos, preocupações, eles vinham carregados de críticas. Então vamos juntas começar entendendo o que é esse comportamento. Bora lá, minha amiga. É tudo aquilo que atravessa o seu espaço emocional com violência disfarçada. Ponto. Ele vai minar a sua autoestima com constância. Invalida as suas escolhas, mesmo depois de você ter explicado, com o coração na mão, o porquê das suas escolhas. E aí vem a pergunta que eu te convido para refletir. Como você se sente depois de estar com determinada pessoa ou grupos dessa sua família? Porque se a resposta for cansada, com raiva de mim mesma, com culpa, vergonha, vontade de sumir, de me esconder, me sentindo o ser mais estranho da face da terra, como se não se encaixasse em absolutamente nada, então talvez, meu amor, talvez você esteja diante de uma relação tóxica, sim. E isso não é exagero, isso é percepção. Mas agora talvez você esteja pensando, Pri, o que eu vou fazer com tudo isso? O que eu vou fazer diante dessa bomba que você jogou no meu colo? E aí é que vem a parte mais desafiadora, com certeza, mas ela é extremamente libertadora, que se chama estabelecer limites. Mas não é o limite que você vai estabelecer primeiro com os outros, você precisa primeiro estabelecer os seus limites com você mesma. Porque muitas vezes, se a gente não consegue colocar o limite em relação aos outros, é porque a gente não reconhece, não sabe nem quais são esses limites. Você precisa trazer para a consciência o que para você pode e o que para você não pode de jeito nenhum. Quais são os seus valores? Mas são os seus valores, aqueles que são importantes para você. Não os valores que você aprendeu ou lhe foram impostos no decorrer da sua vida.
Tem até uma chargezinha de internet aí, vou ver se eu lembro. Fala assim, tem pessoas que é sim e tem pessoas que é nunca. Quais são esses tipos de pessoas que é nunca na sua vida? E não importa, meu amor, se tem sangue parecido ou com o mesmo DNA correndo na veia. Porque a família não é simplesmente um resgate do karma. Cada um está dentro do seu processo. E talvez estabelecer esses limites seja o seu processo karmático também. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, limite não é rejeição. Limite é cuidado. É como dizer, olhar para si mesma, olhar no espelho e dizer: eu te amo, mas não à custa de mim. Eu te respeito, mas não aceito que a minha alma seja pisoteada. E às vezes, falar isso com clareza vai doer, mas guardar a dor adoece muito mais. E você pode começar assim. Olhe para o espelho agora, carregue aí esse celular ou escreva, dê uma pausa, escreva essa frase que eu vou dizer agora e vá para frente do espelho, olhe no fundo dos seus olhos e diga para si mesmo até que isso se torne confortável. Eu me sinto desconfortável quando esse assunto é abordado desta forma. Eu estou pedindo para você dizer isso para você se empoderar dessa afirmativa, para você ter coragem, até para dizer para você mesma que você não se sente desconfortável se colocando em determinadas situações que não estão congruentes com os seus valores, que não estão alinhadas com o que você quer para a sua vida. Mais uma, vamos lá. Diga para si mesma: eu preciso que você respeite o meu tempo, as minhas escolhas, mesmo que você não entenda. Treine isso, para que quando alguém for ultrapassar os limites, os seus limites, você tenha essas frases prontas na ponta da língua. Imagine você falando isso para alguém que é descompromissado com você, que volta e meia faz críticas com você, você dizer: eu preciso que você respeite as minhas escolhas, mesmo que você não as entenda. Você não precisa estar carregada de raiva, de amargura. Você precisa só estar em segurança com aquilo que é verdade para você. E lembra com força, nem todo limite ele precisa ser falado. Alguns precisam apenas ser experimentados, vividos. Tem relação que precisa de menos frequência. Tem visita que precisa ser mais curta. E tem vezes que o afastamento temporário é a forma mais amorosa de continuar viva por dentro. E não, isso não é intolerância. É você dizendo: eu não vou mais me perder para ser aceita. E em meio a tudo isso, você se reconecta com seus valores. Sente consigo mesma, respira, escreva, responda o que é importante para você, o que não é mais negociável na sua vida. Por exemplo, honestidade, liberdade, respeito, espiritualidade livre, gratidão. O que mais você não negocia na sua vida? Que você já bateu o martelo que esses são os valores que permearão a sua vida por muito tempo, em todas as áreas da sua vida. Fazer uma listinha desses valores inegociáveis e lê-los de tempo em tempos é um ato de sobrevivência emocional. É como deixar migalhas de pão para encontrar o caminho de volta para si. Eu tenho certeza que você já leu isso em algum conto infantil, não é mesmo? E se puder, minha amiga, caminhe com quem te acolhe, construa a tua aldeia. Ela não precisa ser grande, mas que seja verdadeira, que esteja alinhada com aquilo que você quer para a sua vida. Procure apoio em quem entende a tua jornada. Uma amiga, uma terapeuta, um grupo, ou até aqui, nessa escuta. No nosso grupo, vai ao meu Instagram. Se você ainda não me segue, me siga lá, @terapia do feminino.
Sozinha, a gente até sobrevive, mas juntas a gente floresce. E a loba que floresce, ela não volta mais para o cativeiro. Família nem sempre é sinônimo de afeto. E reconhecer isso não te faz menos espiritual, não te faz menos leal e muito menos adorável, menos mulher, menos legal e gente boa. Te faz lúcida, te faz livre, te faz inteira outra vez. Tem uma frase da Clarissa, que é a autora do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que por sinal em breve eu vou lançar os estudos de forma online. Então, se você tem interesse, se você já leu o livro, você sabe que essa leitura ela nunca é demais. Sempre a gente enxerga com uma outra perspectiva cada conto, não é mesmo? Agora, se você não leu e não sabe do que se trata, você precisa ir lá no meu Instagram para me seguir, porque em breve eu vou falar sobre isso. Então tem uma frase da Clarissa que diz assim: ser forte não significa exercer poder sobre os outros, significa conter o próprio poder. Olha que mágico isso, né? E conter o próprio poder, às vezes, é saber exatamente colocar esse limite, quando se afastar. É entender que tolerância não é autoabandono. Então, tudo isso que eu disse aqui, reflita, veja como isso ressoa no seu coração e tome uma atitude de alto amor e autenticidade sobre a sua vida. Talvez hoje você esteja no meio da floresta, caminhando entre sombras de mágoas antigas, mas a loba dentro de você, ela ainda sabe o caminho de volta. Ela lembra da clareira onde mora a paz, da trilha que leve de volta para sua essência e de como é bonito ser livre sem ferir, ser firme sem endurecer, ser amor sem se abandonar. Essa semana, observe com esse olhar atento da loba. Com quem você ainda está se diminuindo para caber? Onde a sua voz ainda está presa? Quando foi a última vez que você se ouviu de verdade? É assim. Chegamos agora ao final desse 10º episódio. Muito obrigada por caminhar comigo nessa floresta de palavras. Se esse episódio tocou em alguma parte tua, compartilhe com outras mulheres que também estão tentando se manter viva a sua verdade em meio ao caos. Me conta, como você tem lidado com as relações familiares que te desafiam? Escreva aqui embaixo, façam os seus comentários, sugira aqui para mim temas que você gostaria de ouvir e a gente se vê na próxima trilha. Um grande beijo com muito afeto. Até lá!